Dia 2. Como se tornar colaboradores de Jesus cheios de Espírito? Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, de Zacarias 4, verso 6. A obra de Deus nesta terra não será concluída por meio de nós, em nosso próprio poder e por nossas próprias habilidades, por mais valiosas que sejam. O próprio Deus deve, e irá completar a obra do Evangelho. Ele fará isso por meio dos colaboradores de Jesus cheios do Espírito, por meio de homens, mulheres, velhos, jovens e crianças, que são cheios do Espírito Santo. Por meio de pessoas que vivem em uma total devoção a Cristo e ao seu serviço. Temos que nos fazer algumas perguntas, que determinam tudo: estou trabalhando para Deus com minhas habilidades humanas? Ou, Deus pode operar por meio de mim com suas habilidades divinas? Uma experiência inovadora. Falaremos mais sobre esse tema no capítulo 3. Estudantes de teologia de nosso seminário pastoral Bogenhofen, Áustria, foram convidados a realizar séries evangelísticas na África. Entre outros alunos, um jovem chamado Zouvalmi se ofereceu para esse serviço. Em 2006, ele estava no segundo ano de seus estudos. Ele já havia realizado séries evangelísticas na Romênia. Ele e outros alunos foram designados para Kisumu, Quênia, na África Oriental. Zolt esperava que Deus trabalhasse poderosamente lá, já que tinha ouvido muitas coisas sobre o interesse do povo africano. Ele esperava milhares de participantes. Ele deveria palestrar em um mercado. Um pódio foi construído lá. Primeiro, eles mostraram o filme sobre a vida de Jesus, e depois o sermão. Mas apenas 30 convidados compareceram. Foi como um banho de água fria para Zolt. Apenas 20 pessoas compareceram na segunda noite, e apenas 10 na terceira. Continuou assim pelo resto da semana. Ele ficou desanimado e a situação não melhorou. Em sua frustração, ele se trancou em seu quarto e orou por 4 horas. Ele derramou seu desespero diante de Deus. Ele perguntou a Deus: por que me trouxe aqui? Ele se entregou a Deus com todo o seu ser. Ele sentiu que havia aprofundado seu relacionamento com Deus por meio dessa oração. Então, Deus lhe respondeu por meio de uma promessa: você glorificará o Senhor. Ele percebeu que Deus o tinha ouvido. No entanto, ele ainda estava atormentado pelo medo e pela dúvida. Mas, naquela noite 600 pessoas compareceram. Agora ele sabia que Deus não o abandonara. Então 700 pessoas compareceram, depois subiu para 1000, e no final, pela graça de Deus, 39 pessoas foram batizadas. Você consegue ver a grande diferença entre trabalhar para Deus com nosso próprio poder, e Deus operar por meio de nós com seu amor e sua habilidade divina? Esse é um exemplo extraordinário. Mas espero que possamos ver claramente o ponto da virada. O que mudou? O mesmo homem falou, com a mesma educação, com a mesma mensagem, com o mesmo conceito, com a mesma técnica e no mesmo lugar. O que mudou? Absolutamente nada, exceto o nível de seu relacionamento com Deus. Ele se entregou totalmente a Deus. Nossa entrega total, esse é o critério de Deus. E, existe apenas esse, não existe outro. Nosso maravilhoso Senhor deseja estar conectado conosco com todo o seu amor e toda a sua possibilidade divina. Rios de água viva e grandes obras. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito, João 7, versos 38 e 39. E ainda disse: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. João 14, verso 12. Por que rios de água viva fluirão de seus discípulos? Porque seus discípulos também farão as obras que ele faz, e obras ainda maiores. Jesus afirma o motivo: pois vou para o meu Pai. O que aconteceu quando ele foi ao seu Pai? Primeiro, é dito em Mateus 28, verso 18, que Jesus foi entronizado em poder e glória. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Segundo, como sinal de sua entronização, Jesus deu aos discípulos seu maior presente. Ele enviou o Espírito Santo.
O Espírito Santo é o maior presente de Jesus. Isso significa que, o próprio Jesus tem que fazer e fará as maiores obras e dar os rios de água viva, por meio de discípulos cheios do Espírito Santo. Trabalhar para Deus com nossas próprias forças só traz resultados humanos. Duvido que alguma vez tenha sido suficiente. Mas em nosso tempo, em que a maioria das pessoas tem dificuldade em ouvir a respeito de Deus, é certamente ainda mais inadequado. A obra de Deus será concluída pelo próprio Deus, por Ele trabalhando por meio daqueles que se entregaram completamente a Ele. Isso traz resultados divinos. Veja, por exemplo, as palavras-chave de Jesus para seus discípulos. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. Como isso pode ser feito? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, verso 19. Quando seguimos a Jesus em todas as coisas, Ele nos torna pescadores de homens. Não existe um mestre mais bem-sucedido. Veremos mais de perto como Ele nos torna pescadores de homens no capítulo 5. O que Jesus disse a eles mais tarde? Eles deveriam começar imediatamente após sua ascensão? Ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai: vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 1, versos 4 e 5. Quais foram as últimas palavras de Jesus durante seu tempo na terra? Contudo, recebereis poder, capacitação, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Quais foram suas últimas palavras do céu para a última igreja? Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Apocalipse 3, verso 22. O foco de Jesus aqui é claramente discernível. Em todas as circunstâncias, precisamos do Espírito Santo. Então virá o fim. Quando todas as nações forem alcançadas, então Jesus voltará. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Mateus 24, verso 14. O Evangelho foi espalhado com grande dedicação, e isso funcionou. Mas o objetivo final não pode ser alcançado com o poder humano. A mídia tem nos ajudado recentemente. O trabalho será concluído por este meio? Curiosamente, as tecnologias de comunicação começaram com Samuel Morse no ano de 1844. Podemos ver evidências com essa data, de que a tecnologia terá um papel. Definitivamente. Mas, não devemos esquecer que o Senhor só torna a Bíblia viva para os ouvintes, quando as palavras são ditas por discípulos, que são dedicados a Deus e cheios do Espírito Santo. O que precisa acontecer para que a meta seja alcançada e o mundo inteiro ouça e entenda o Evangelho? Vamos ler as palavras claras e vitais de Deus em Zacarias 4, verso 6. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso sempre foi verdade. E, no entanto, é ainda mais importante hoje. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Mateus 24, versos 37 a 39. Qual era o principal problema da humanidade naquela época? Maldade. Gênesis 6, versos 5 e 6. Visto que a maldade humana, entretanto, bem disfarçada e embalada, aumentou dramaticamente, precisamos da capacitação de Deus nesses tempos com mais urgência do que nunca. De onde vem o poder e a habilidade? Jesus disse: contudo, recebereis poder, capacitação, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Atos 1, verso 8. Jesus se refere a um poder sobrenatural. O poder de Deus. Vamos compará-lo ao poder da eletricidade. Com essa energia, podemos iluminar, aquecer, resfriar e acionar muitos dispositivos e motores, por exemplo, computadores, internet, rádios, TVs, telefones, trens, carros elétricos e muito mais. Mesmo quando as sementes brotam na terra, a eletricidade desempenha um papel. A energia é a base de tudo. Tudo acontece por meio do poder da eletricidade.
Portanto, o fundamento de nossa vida e serviço é Cristo em nós, por meio do Espírito Santo e do poder resultante de Deus. Só assim podemos ser testemunhas de Deus. Por meio de nossas palavras e ações. O Espírito Santo e Cristo em nós são os pré-requisitos para que Jesus possa alcançar as pessoas por meio de nós. Durante nosso tempo de treinamento com Jesus, nos tornaremos seus mensageiros de alegria por meio da liderança e orientação de Jesus, e seremos preenchidos pelo poder sobrenatural de Deus. O que Jesus claramente destacou em seu discurso de despedida. O Espírito Santo representa Jesus. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu vá. Se eu não for, o Consolador não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. João 16, verso 7. Isso significa que, quando Jesus foi embora, o Espírito Santo veio em seu lugar. E desde então, ele está aqui. O Espírito Santo representa Jesus aqui nesta terra. Jesus explicou que essa solução é melhor para nós do que se ele tivesse ficado pessoalmente. Jesus vive em nós por meio do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, ou vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, ou voltarei para vós. João 14, versos 16 a 18. Em outras palavras, o Espírito Santo traz a presença de Jesus em nossas vidas, Efésios 3, versos 16 e 17. Jesus pode viver em nós por meio do Espírito Santo, não importa onde estejamos. O Espírito Santo é nosso professor. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, verso 26. Significado disso. O Espírito Santo nos ensina a verdade de Jesus. Precisamos do Espírito Santo para que possamos conhecer a verdade e diferenciá-la do erro ou da tentação. Por meio do Espírito Santo, Jesus testifica de si mesmo em mim e por meio de mim. Quando, porém, vier o advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15, verso 26. Em outras palavras, Jesus dá testemunho de si mesmo em nossas vidas por meio do Espírito Santo. E, o Espírito Santo comunica por meio de nós o testemunho de Jesus a outras pessoas. O Espírito Santo aprofunda meu relacionamento com Jesus e o torna mais cordial. O Espírito Santo glorifica Jesus. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. João 16, verso 14. Ou seja, o Espírito Santo revela a majestade e glória do Cristo ressuscitado, e torna públicos os mistérios do plano de salvação. Assim, por meio do Espírito Santo, guiando passo a passo, Jesus se torna maior em minha vida. Ele estará mais próximo, mais amoroso, mais precioso, mais significativo. Jesus se tornará meu tudo. Como consequência, qual é o resultado valioso? Eu vim para que as tenham vida, e a tenham em abundância. João 10, verso 10. Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que, mais tarde, receberiam os que nele crescem. João 7, versos 37 a 39. Você quer mais da vida, uma vida plena? Todos anseiam por isso, porque nosso gracioso Deus o colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Eclesiastes 3, verso 11. Quando você desejar isso, Jesus lhe mostrará o caminho. Ele quer que tenhamos uma vida plena aqui e agora. Depois de sua segunda vinda, podemos continuar essa vida em uma dimensão completamente diferente no reino eterno de Deus. Quando Jesus vive em nós, por meio do Espírito Santo, então experimentaremos a vida em abundância descritos em João 10, verso 10. Efésios 3, verso 19. Colossenses 2, versos 9 e 10. Em outras palavras, Jesus nos dá uma vida abundante por meio do Espírito Santo. O nosso gracioso Senhor pode nos dar ainda mais?
O Espírito Santo não é apenas o maior presente de Jesus para seus discípulos, que traz todos os outros dons, mas o próprio Espírito Santo também nos concede os dons. Eu não quero mais viver sem esse relacionamento íntimo. Você quer isso também? Como Jesus trabalhou? De manhã após amanhã, ele se comunicava com seu Pai no céu, recebendo dele diariamente um novo batismo, enchimento, do Espírito Santo. Ellen White, Signs of the Times, 21 de novembro de 1895, página 3. Em primeiro lugar, Jesus buscou a presença do Pai, e então foi cheio do Espírito Santo e sob a orientação do Espírito se dirigiu ao povo. Ellen White escreveu no livro A Ciência do Bom Viver, página 143. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. É necessário pôr-se em íntimo contato com o povo mediante esforço pessoal. Jesus foi cheio do amor de Deus por meio do Espírito Santo, e fez o melhor sob a orientação do Espírito para ajudar as pessoas em sua aflição pessoal. Dessa forma ele conquistou a confiança deles, e seu convite para segui-lo caiu em terreno bem preparado. Que o nosso maravilhoso Deus nos ajude a tornarmos colaboradores de Jesus, amorosos, eficientes e cheios do Espírito, e a crescermos continuamente nisso. Perguntas para reflexão pessoal ou guia de discussão em grupo. 1. Qual é o resultado dos esforços na obra de Deus feitos com suas próprias forças? 2. Por que os discípulos deveriam esperar em Jerusalém após a ascensão de Jesus? O que eles fizeram durante esse tempo? 3. O que o Espírito Santo realiza em nós em relação com os nossos semelhantes? 4. Quais são os resultados de quando somos cheios do Espírito Santo? Nosso tempo de oração. Entre em contato com seu parceiro de oração e discuta o assunto com ele. Ore com seu parceiro de oração. 1. Para que Deus nos mostre onde estamos tentando trabalhar para Ele, com nossas próprias forças. 2. Para ter paciência e perseverança em deixar Deus nos preparar para ser seu instrumento. 3. Que aprendamos a conhecer e amar cada vez mais a Jesus. 4. Por um coração aberto para pedir e receber o Espírito Santo.